Capítulo 187, 52. Falsos cognatos em inglês, exemplos de falsos cognatos em inglês, falsos cognatos em inglês, exemplos. Ao aprender inglês, um dos desafios mais comuns são os falsos cognatos, também conhecidos como false friends. Essas são palavras que parecem semelhantes em inglês e português, mas têm significados diferentes. Aqui estão alguns exemplos comuns. 1. Actual. Em inglês, actual significa real ou factual, e não atual como em português. Por exemplo, the actual cost of the project was much higher than the estimated cost. O custo real do projeto foi muito maior do que o custo estimado. 2. Fabric. Fabric em inglês significa tecido, e não fábrica. A palavra para fábrica em inglês é factory. Por exemplo, the fabric of the dress is silk. O tecido do vestido é seda. 3. Parente. Parente em inglês significa pai ou mãe, e não parente. A palavra para parente em inglês é relative. Por exemplo, my parents live in New York. Meus pais moram em Nova York. 4. Sensible. Sensible em inglês significa sensato, e não sensível. A palavra para sensível em inglês é sensitive. Por exemplo, he made a sensible decision. Ele tomou uma decisão sensata. 5. Pretend. Pretend em inglês significa fingir, e não pretender. A palavra para pretender em inglês é intend. Por exemplo, she pretended to be sick to avoid going to school. Ela fingiu estar doente para evitar ir à escola. 6. Eventually. Eventually em inglês significa finalmente ou eventualmente, e não eventualmente no sentido de possivelmente. A palavra para possivelmente em inglês é possibly. Por exemplo, eventually, he admitted his mistake. Finalmente, ele admitiu seu erro. 7. Sympathy. Sympathy em inglês significa compaixão ou solidariedade, e não simpatia. A palavra para simpatia em inglês é like. Por exemplo, I have sympathy for her situation. Eu tenho compaixão pela situação dela. 8. Library. Library em inglês significa biblioteca, e não livraria. A palavra para livraria em inglês é bookstore. Por exemplo, I borrowed this book from the library. Eu peguei este livro emprestado da biblioteca. 9. Lunch. Lunch em inglês significa almoço, e não lanche. A palavra para lanche em inglês é snack. Por exemplo, I usually have a salad for lunch. Eu geralmente como uma salada no almoço. 10. Push. Push em inglês significa empurrar, e não puxar. A palavra para puxar em inglês é pull. Por exemplo, push the door to open it. Empurre a porta para abri-la. Esses são apenas alguns exemplos de falsos cognatos em inglês. É importante lembrar que, embora essas palavras possam parecer confusas no início, com prática e exposição contínua ao idioma, elas se tornarão cada vez mais fáceis de lembrar.